Leitura da Bíblia, o livro de Jeremias. Boa tarde com Jesus. Com a permissão de nosso Deus, estaremos continuando a nossa leitura. Nós estaremos iniciando a leitura de hoje no capítulo 13. Assim me disse o Senhor: vai e compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não o coloques na água. E comprei o cinto conforme a palavra do Senhor, e o pus sobre os meus lombos. Então me veio a palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste e que trazes sobre os teus lombos, e levanta-te e vai ao Eufrates, e esconde-o ali na fenda de uma rocha. E fui e escondi-o junto ao rio Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu ao final de muitos dias que me disse o Senhor: levanta-te, vai ao Eufrates e toma dali o cinto que te ordenei que eu escondesse ali. E fui ao Eufrates e cavei, e tomei o cinto do lugar onde eu havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que recusa ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após deuses alheios, para servi-los, inclinar-se diante deles, será tal como este cinto, que para nada presta. Porque, como o cinto está pregado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e por nome, e por louvor, e por glória, mas não deram ouvidos. Portanto, diz-lhe esta palavra: assim diz o Senhor Deus de Israel: todo odre se encherá de vinho, e dir-te-ão: porventura não sabemos nós muito bem que todo odre se encherá de vinho? Mas tu diz-lhes: assim diz o Senhor: eis que eu encherei de embriaguez a todos os habitantes desta terra, e aos reis da estirpe de Davi, que estão assentados sobre o seu trono, e aos sacerdotes, e aos profetas, e a todos os habitantes de Jerusalém, e lhes farei em pedaços, atirados uns contra os outros, e juntamente os pais com os filhos, diz o Senhor. Não perdoarei, nem pouparei, nem terei deles compaixão, para que não os destrua. Escutai e inclinai os ouvidos. Não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão, e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, ele a mude em sombra de morte, e a reduza à escuridão. E se isso não ouvirdes, a minha alma chorará em lugares ocultos, por causa da vossa soberba, e amargamente chorarão os meus olhos e se desfarão em lágrimas. Portanto, o rebanho do Senhor foi levado cativo. Dize ao rei e à rainha: humilhai-vos e assentai-vos no chão, porque já caiu todo o ornamento de vossas cabeças, a coroa da vossa glória. As cidades do sul estão fechadas, e ninguém há que as abra. Todo Judá foi levado cativo, sim, inteiramente cativo. Levantai os vossos olhos e vede os que vêm do norte, onde está o rebanho que se te deu, o rebanho da tua glória. Que dirás quando ele te castigar? Porque os ensinastes a serem capitões e chefes sobre ti? Porventura não te tomarão as dores como a mulher que está de parto? Quando, pois, disseres no teu coração: porque me sobrevieram estas coisas?
Pela multidão das tuas maldades se descobriram as tuas saias, e os teus calcanhares sofrem violência. Porventura pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal? Assim os espalhei como o restolho que passa com o vento do deserto. Esta será a tua sorte, a porção que te será medida por mim, diz o Senhor. Pois te esquecestes de mim e confiastes em mentiras, assim também eu levantarei as tuas saias sobre o teu rosto e aparecerá a tua ignominia. Já vi as tuas abominações e os teus adultérios e os teus rinchos e a enormidade da tua prostituição sobre os outeiros do campo. Ai de ti, Jerusalém! Até quando ainda não te purificarás? A palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando, Judá, e as suas portas estão enfraquecidas. Anda de luto até o chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. E os seus mais ilustres enviam os seus pequenos a buscar água, vão às cisternas e não acham água, voltam com seus cântaros vazios, envergonhe-se e confunde-se e cobre as suas cabeças por causa da terra que se fendeu, porque não há chuva sobre a terra. Os lavradores se envergonham e cobre as suas cabeças, porque até as servas no campo têm as suas crias, e abandonam seus filhotes, porque não há erva. E os jumentos monteses se põem nos lugares altos, sovem o vento como os chacais, desfalece os seus olhos, porque não há erva. Posto que as vossas maldades testificaram contra nós, o Senhor age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. Ó esperança de Israel e Redentor seu no tempo da angústia, porque serias como um estrangeiro na terra e como o viandante que se retira a passar a noite, porque seria como um homem surpreendido, como poderoso que não pode livrar. Mas tu estás no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Assim diz o Senhor acerca deste povo, pois que tanto gostaram de andar errantes e não retiveram os seus pés, por isso o Senhor não se agrada deles, mas agora se lembrará da iniquidade deles e visitará os seus pecados. Diz-me mais o Senhor: não rogues por este povo para seu bem. Quando jejuares, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas de alimentos, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada e pela fome e pela peste. Então disse o Senhor: ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhe dizem: não vereis espada e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. E diz-me o Senhor: os profetas profetizaram falsamente no meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade é o engano do seu coração e o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam no meu nome sem que eu os tenha mandado, e que dizem: nem espada, nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas.
e o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada, e não haverá quem o sepulte, tanto a eles como as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, lhes dirá esta palavra: os meus olhos derramem lágrimas, de noite e de dia, e não cessem, porque a virgem, filha do meu povo, está gravemente ferida, de chaga muito dolorosa. E eu saio ao campo, eis ali os mortos à espada, e se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome, e até os profetas e os sacerdotes percorrem uma terra que não conhecem. Porventura já de todo rejeitaste a Judá? Ou repugna a tua alma a Sião? Por que nos feristes de tal modo que já não há cura para nós? Aguardamos a paz e não aparece o bem. E o tempo da cura, e eis aqui turbação. Ah, Senhor, conhecemos a nossa iniquidade e a maldade de nossos pais, porque pecamos contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome, não desonre o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Porventura há entre as vaidades dos gentios alguém que faça chover, ou podem os céus dar chuvas? Não és tu, ó Senhor nosso Deus. Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusesse diante de mim, não estaria a minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face e saiam. E será que quando te disserem para onde iremos, dir-lhe-ás: assim diz o Senhor, os que para a morte, e os que para a espada, e os que para a fome, e os que para o cativeiro, porque visitá-lo-eis com 4 gêneros de males. Porque visitá-lo-eis com 4 gêneros de males, diz o Senhor, com espada para matar, e com cães para os arrastarem, e com aves dos céus, e com os animais da terra, para os devorarem, destruírem, e entregá-los-ei ao deserto em todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, e por tudo quanto fez em Jerusalém. Porque quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pela tua paz? Tu me deixastes, diz o Senhor, e tornaste para trás. Por isso estenderei a minha mão contra ti e te destruirei. Já estou cansado de me arrepender, e padejá-lo-ei com a pá nas portas da terra. Já desfilei e destruí o meu povo, não voltaram dos seus caminhos. As suas viúvas mais se multiplicaram do que a areia dos mares. Trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe dos jovens, fiz que caísse de repente sobre ela, e enchesse a cidade de terrores. A que dava à luz 7, se enfraqueceu e expirou a sua alma. Pôs-lhe o sol sendo ainda dia, confundiu-se e envergonhou-se os que ficaram dela. Entregarei a espada diante dos seus inimigos, diz o Senhor. A que dava à luz 7 se enfraqueceu, expirou a sua alma. Pôs-se-lhe o sol sendo ainda de dia, confundiu-se e envergonhou-se, e os que ficaram dela entregarei a espada diante dos seus inimigos, diz o Senhor.
Ai de mim, minha mãe, porque me deste à luz homem de rincha e homem de contenda para toda a terra. Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram com usura. Todavia cada um deles me amaldiçoa. Diz o Senhor: de certo que o teu remanescente será para o bem. De certo, no tempo da calamidade e no tempo da angústia, farei que o inimigo te dirija súplicas. Pode alguém quebrar o ferro do norte ou o aço? As tuas riquezas e os teus tesouros entregarei sem preço ao saque, e isso por todos os teus pecados, mesmo em todos os teus limites. E te farei passar os teus inimigos numa terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira e sobre vós arderá. Tu, ó Senhor, o sabes. Lembra-te de mim e visita-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me arrebates por tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afronta. Achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Nunca me assentei na assembleia dos zombadores, nem me regozijei. Por causa da tua mão me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói, e já não admite cura. Serias tu para mim como coisa mentirosa e como águas inconstantes? Portanto, assim diz o Senhor: se tu voltares, então te trarei, e estarás diante de mim, e se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca, torna-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. E eu te porei contra este povo como forte muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. E arrebatar-te-ei da mão dos malignos, e livrar-te-ei da mão dos fortes. Senhor Deus, vivifica esta leitura em nossos corações, ó Pai. No nome de Jesus Cristo, que todos nós possamos receber a bênção da Tua palavra, a cura, a libertação, a advertência, que possamos, ó Deus, pautar nossa vida com a Tua palavra, para andarmos corretos com o Senhor. Guia-nos em Tuas veredas, ó Pai, ensina-nos o Teu caminho. No nome do Senhor Jesus Cristo nós Te agradecemos, e que todos nós possamos ter uma boa tarde, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.